Continuação da leitura do livro de Isabel Allende, O Vento Sabe Seu Nome, capítulo Letícia, Elo Mossotti, Berkeley, 1981 a 2000. Letícia Cordeiro tinha cidadania e passaporte dos Estados Unidos, mas vendo-a, qualquer um adivinhava que ela provinha de outro lugar. Era cor de doce de leite, tinha cabelos pretos, presos num pequeno rabo de cavalo e traços de indígena. Às vezes lhe perguntava se pertencia a alguma tribo norte-americana, porque ela falava inglês sem sotaque. Não lhe sobravam raízes de outra terra. As que tinha estavam plantadas na Califórnia. O seu pai lhe dissera que existiam alguns parentes distantes em El Salvador, mas Letícia não conhecia nenhum. De sua própria família só ficavam ela e o pai. Entrara nos Estados Unidos cruzando a nado o Rio Grande, agarrada ao pai, Edgar Cordeiro. Isso tinha sido no começo do ano de janeiro de 1982, 24 dias depois do massacre de El Mossotti. Raríssimas vezes falava disso. Não falou sobre o assunto com o pai, enquanto que aquele homem guardou sua dor numa caixa lacrada da memória. Achava que só o silêncio manteria aquela dor intacta. As palavras diluem e deformam as lembranças. E ele não queria esquecer nada. Letícia também não falava do assunto com os americanos, porque em seu novo país ninguém sabia de El Mossotti. E se ela tivesse contado, não teriam acreditado. Na verdade, pouquíssima gente conseguiria localizar El Salvador no mapa, e as tragédias daquele país tão próximo eram como história antiga de lugares remotos. Os imigrantes que chegavam na América Central pareciam todos iguais, gente escura e pobre, gente de outro planeta que se apresentava espontaneamente na fronteira com sua carga de problemas. Letícia se lembrava de algumas coisas da infância: o cheiro da fumaça do fogão a lenha, a vegetação densa, o sabor do milho macio, o coro dos pássaros, as tortilhas da manhã, as orações da avó, o choro e o riso dos irmãos. Da mãe, nunca se esqueceu, embora dela só tivesse uma fotografia, girada na praça de um povoado, quando estava grávida do primeiro filho. Guardava-a como uma relíquia numa caixa, que era seu altar portátil, onde também tinha suas 2 fotos do pai, a certidão de terceiro casamento, o único que importava, o primeiro dente da filha e os objetos sagrados. A lembrança mais clara que tinha daquele tempo era do massacre, embora não estivesse lá quando ele ocorreu. Aquelas imagens ela foi coligindo ao longo da vida, buscando e buscando para tentar compreender. E de tanto buscar, foi como se tivesse vivido aquilo. Várias gerações de sua família haviam morado no vilarejo salvadorenho de El Mossotti, com pouco mais de 20 moradas, uma igrejinha, a casa paroquial e uma escola. A choça da família, como quase todas as outras, era de madeira, com chão de terra batida, composta de 2 quartos nos quais se dividiam os pais, os filhos e a avó. O rádio sempre estava ligado numa estação que dava notícias e tocava música popular. Havia um retrato colorido à mão da mãe e do pai do dia do casamento, rígidos e solenes, e uma estatueta de gesso de Nossa Senhora da Paz, padroeira de El Salvador. Os Cordeiro, como toda a gente daquela aldeia, eram evangélicos, ao contrário dos habitantes da região, quase todos católicos. Mas isso não impedia de ser devotos de Nossa Senhora da Paz. Letícia dormia com os 2 irmãos numa esteira no chão. A avó dividia sua cama com um dos netos, que não andava, e por ter nascido doente dos ossos, e seus pais dormia na cama. Os seus pais dormiam em outra com os 2 filhos menores. Tinham galinhas, cachorros, gatos e um porco. Os animais andavam soltos, as crianças também, ninguém as vigiava, brincavam nas cavernas dos montes, entre o matagal e as lagoas. Além disso, ajudavam desde muito pequenas nas tarefas domésticas e da terra. Letícia acompanhava a mãe quando esta ia lavar roupa no rio, esfregando-a com sabão e batendo-a contra as pedras, depois de a terem deixado de molho durante a noite em água de cinzas. A menina ia a pé para a escola, com seu único par de sandálias na mão,
para não as estragar e as calçava somente ao chegar na escola. Havia muitos alunos naquela escolinha, porque todos vinham dos vilarejos próximos, e a única professora que ensinava com textos amarelecidos pelos anos e que se fazia respeitar com o método de premiar com balas e castigar com reguadas na palma da mão. O seu pai trabalhava na agricultura, como todos os homens, por aquelas bandas. Possuía um pedaço de terra na qual, em conjunto com os vizinhos, cultivava milho, mandioca, abacate. Dizia que eram pobres, mas menos pobres que outros, porque não tinham que derrear os costados dos cafezais dos latifundiários e não passavam fome. O culto dominical era o acontecimento da semana, o único dia de descanso em que vestiam a roupa de sair. Cantavam hinos e oravam para que a colheita se livrasse das pragas, os animais parissem, os guerrilheiros e os soldados os deixassem em paz. E eles se aproximavam de Jesus. Os cordeiros pediam também por Letícia, que fazia meses tinha dor no estômago, e as infusões de anis, menta e salsinha não a aliviavam. A festa mais importante era a do batismo das crianças de 8 anos. Celebrava-se com uma procissão pela manhã, com a cerimônia da submersão no rio, música, dança, comida à noite. A avó estava costurando o vestido branco de Letícia para o ano seguinte. As dores da menina foram se agravando a cada semana. Ela estava inchada, não queria comer, adormecia a cada pouco, andava como sonâmbula. Parecia tão fraca que a dispensaram de lavar roupa com a mãe ou de ajudar a avó na cozinha, mas não permitiram que faltasse às aulas. Um dia, vomitou no pátio da escola. Naquela tarde, a professora a acompanhou à sua casa para falar com o pai. Ouça, Dom Edgar, sua filha está soltando sangue pela boca. Isso é muito grave. Às vezes ela vomita. Já consultou o médico do governo, que passou por aqui faz 4 ou 5 semanas, se bem me lembro. O que ele disse? Disse que tinha indigestão e anemia. Deu gotas e mandou comer muita carne e feijão. Mas tudo cai mal. Continua na mesma. Acho até que piorou. Precisa levá-la ao hospital. É muito caro, professora. Vamos ver o que se pode fazer, respondeu ela. No domingo, o pastor itinerante expôs a situação aos fiéis e, como sempre se fazia diante de uma emergência, todos depositaram o máximo que podiam na coleta, que foi totalmente destinada a pagar 2 passagens de ônibus e dar aos viajantes alguma coisa para os gastos. A avó preparou uma bolsa com a melhor roupa da menina para que ela se apresentasse decentemente na capital, e uma cesta com pão, queijo e meio frango assado. A mãe pôde ajudar muito pouco nos preparativos, pois acabava de dar à luz num parto demorado e difícil, que a deixara muito cansada. Mas acompanhou o marido e a filha ao ponto de ônibus. Vários vizinhos, o pastor, a professora também, chegaram a tempo de se despedirem. Depois de orar brevemente por eles, o pastor entregou a Letícia uma cruzinha de plástico e explicou que ela brilhava à noite, tal como brilha o amor de Jesus nos tempos de escuridão. A viagem no ônibus, cheio de gente, com crianças, galinhas vivas e volumes de todos os tipos por caminhos cheios de curvas e buracos. Poderia ter sido difícil para Letícia, mas a professora lhes dera um frasquinho com gotas de valeriana, que ela tomara para insônia, e com as gotas a menina dormiu várias horas, apoiada no pai, e outra dose lhe permitiu continuar dormindo mais tarde na cidade, quando precisaram passar a noite no banco de praça. No hospital disseram que eles precisavam se inscrever para uma consulta dentro de 2 meses. Mas justamente quando Edgar Cordeiro estava preenchendo o formulário, o sacolejo do ônibus produziu efeito retardado e a filha caiu de joelhos, vomitando sangue aos pés da recepcionista. Levaram-no depressa numa maca e ele a viu desaparecer atrás de uma porta. Muitas horas depois ficou sabendo que Letícia tinha uma úlcera perfurada no estômago e havia sido operada de urgência. Explicaram que ela havia perdido muito sangue, precisava de uma transfusão e ficaria hospitalizada até se estabilizar.
Era inútil esperá-la, disseram. O melhor seria telefonar dentro de alguns dias para saber quando deveria ir buscá-la. Permitiram-lhe vê-la durante alguns minutos, mas a menina ainda estava aturdida pela anestesia e ele só conseguiu lhe dar um beijo na testa e pedir a Jesus que a protegesse. Edgar Cordeiro voltou à aldeia, pedindo carona a caminhoneiros, pois não podia usar a passagem de ônibus, precisava reservá-la para a volta com a Letícia. 2 dias depois da operação, Letícia tinha uma bandagem na barriga e os braços cheios de hematomas por causa das agulhas hipodérmicas e das sondas, mas estava começando a comer papas e andava pelos corredores várias vezes ao dia, apoiada num andador para fortalecer as pernas, como haviam indicado. No começo se sentia enjoada e com os joelhos meio bambos, mas não esmorecia, porque estava decidida a melhorar logo para voltar para sua família. Não via a hora de segurar o irmãozinho recém-nascido nos braços. Aquele hospital público servia a uma vasta zona de população carente. Tinha pacientes demais e poucos recursos. Os médicos estavam sempre apressados, enquanto as enfermeiras, cansadas e mal pagas, não davam conta do serviço. A umidade descascava a pintura das paredes, a ferrugem manchava os banheiros, o lixo costumava transbordar da lixeira e os lençóis, quando havia, estavam tão gastos que tinham ficado translúcidos. Algumas camas só tinham plástico cobrindo o colchão. Os pacientes costumavam esperar meses para ser atendidos, e se Letícia não tivesse ficado banhada de sangue, aquele teria sido seu destino. No entanto, o atendimento médico era bom e compensava a pobreza do hospital. Letícia era a única menina numa sala comum de adultos. Nunca havia silêncio, e o trânsito de pessoal era constante como no mercado. Mas ela se sentia tão sozinha como nas cavernas, onde brincava de esconde-esconde com outras crianças. Estava acostumada a dormir com os irmãos, à presença da família, aos limites da sua choça e de sua aldeia. Sentia saudade da mãe e temia que algo acontecesse ao pai, e ele não conseguisse vir buscá-la. Queria verificar se a cruz do fato brilhava na escuridão. Mas ali não anoitecia, as luzes permaneciam sempre acesas. Ela chorava em silêncio para não incomodar. No 5º dia, teve alta do hospital. Esperou o pai com a roupa na bolsa, banhada, penteada, com as tranças habituais, e em um lugar da bandagem espalhafatosa tinha apenas um curativo na barriga. Despedira-se do pessoal e dos pacientes de sua sala. Tinha pressa de ir embora. Quando seu pai chegou, ela quase não o reconheceu. Era um mendigo sujo, desgrenhado, com barba despontando e expressão espavorecida de quem vislumbrou o inferno. A enfermeira encarregada daquele andar parou por um momento em suas idas e vindas para dar as instruções necessárias a Edgar Cordeiro. Disse que a recuperação havia sido muito boa e em 2 semanas Letícia estaria como nova, desde que se alimentasse direito e repousasse. Não devia fazer força para evitar que a sutura se abrisse. Não me dói nada, papai. Posso comer e não vomito, acrescentou a menina. Edgar tomou-lhe a mão, pôs a bolsa no ombro e saiu para a luz incandescente do meio-dia. Vamos voltar no mesmo ônibus, papai? Não, vamos voltar nunca mais, Leti, respondeu o pai, e um soluço profundo cortou-lhe a voz. Muitos anos depois, Letícia decidiu descobrir ao máximo possível sobre aquele dezembro terrível de 1981, que determinou a sua vida. Mais de uma década se passaria para que a verdade fosse aflorando aos poucos, porque nem o governo de El Salvador, nem ao dos Estados Unidos convinha que ficassem conhecidos os detalhes do ocorrido em El Mozote e em outros vilarejos da região. Negaram o massacre, impediram a investigação e asseguraram a impunidade dos assassinos. Foi uma orgia de sangue perpetrada por uma operação de militares treinados pela CIA na infame Escola das Américas, no Panamá, para combater os insurgentes da Frente Farabundo Martí. A intervenção dos norte-americanos em defesa dos seus interesses políticos e econômicos
facilitou durante anos a cruenta repressão sofrida pelo país. Na verdade, foi uma guerra contra os pobres, tal como ocorreu em outros países nos tempos de Guerra Fria. Tratava-se de extirpar pela raiz os movimentos de esquerda, em especial as guerrilhas. Em El Mozote não havia guerrilheiros, só camponeses da aldeia e muitos outros que tinham ido para lá, porque sabendo que os soldados estavam chegando, tinham ouvido dizer que em El Mozote estariam seguros. Não foi o que aconteceu. Em 10 de dezembro, os soldados do batalhão Atlacatla chegaram em helicópteros com seu furor de guerra e ocuparam vários vilarejos da região em questão de minutos. Sua missão era aterrorizar as populações rurais para impedir que apoiassem os insurgentes. No dia seguinte, separaram as pessoas, homens de um lado, mulheres de outro, crianças na casa paroquial, que chamavam de convento. Todos foram torturados, inclusive as crianças, em busca de informações. Estupraram as mulheres e depois executaram todos, uns a tiros, outros a facadas, outros queimados. As crianças foram atravessadas com baionetas e metralhadas. Depois eles incendiaram o convento. Com o sangue de um bebê, escreveram na parede da escola: um menino morto, um guerrilheiro a menos. Também mataram os animais, incendiaram as casas e as plantações. Deixaram os cadáveres estirados e as brasas ardendo. Cumpriram perfeitamente sua missão. Aniquilaram mais de 800 pessoas, metade das quais crianças de 6 anos em média. Arrasaram a vida. Houve muitas operações semelhantes na década de 80, durante a Guerra Civil, que durou 12 anos e deixou um saldo de 75 mil mortos em El Salvador, a grande maioria assassinada pelos militares. Edgar Cordeiro chegara à aldeia 2 dias depois da chacina, ocorrida enquanto ele e a filha estavam na capital. Os soldados tinham ido embora e ali só havia cadáveres apodrecendo ao sol. Foi assim que ficou sabendo do que havia ocorrido, sem que ninguém lhe contasse. Letícia nunca soube se ele tinha conseguido enterrar a mãe, os irmãos e a avó dela, porque ele jamais lhe contou o que havia visto. É melhor você não saber, era a sua resposta quando ela perguntava. Ao saírem do hospital, a única explicação que Letícia recebeu do pai foi que os militares haviam passado pela aldeia e a família já não existia. Eles precisavam ir para longe e começar outra vida. A menina não entendeu a magnitude da tragédia, mas sentiu-a como um vazio imenso no peito e não estava em condições de empreender a viagem que o pai planejava. Precisaram permanecer na cidade durante mais 2 semanas, sem dinheiro, sem conhecer ninguém. Abrigaram-se numa igreja evangélica, que lhes ofereceu um refúgio para passarem as noites e café da manhã com pão, que não podiam permanecer ali durante o dia. Edgar deixava a filha à sombra das árvores num parque e saía em busca de trabalho no que quer que fosse, para ganhar apenas o bastante para a comida. Sentada entre as árvores, sozinha e faminta, Letícia recuperou o ânimo suficiente para começar a caminhar rumo ao norte. Fizeram grande parte da viagem a pé, pedindo carona aos caminhoneiros ou encarapitados no teto de trens de carga, porque não tinham dinheiro para pagar transporte. Comiam da caridade da gente bondosa e das igrejas e refúgios que ajudavam os imigrantes. Às vezes podiam ficar 1 dia ou 2 no pátio de um daqueles refúgios, onde lhes davam um prato de comida quente e lhes emprestavam uma mangueira para se lavarem. Outras vezes passavam a noite encolhidos em algum desses descampados, com outros viajantes como eles, protegendo-se juntos de assaltantes, malfeitores e da fustigação da polícia. Como não tinha guia, o chamado coiote, para conduzi-los, seguiam o fluxo dos migrantes, homens, mulheres e crianças, com a esperança de chegarem ao norte. Avançavam mais devagar que a maioria, porque Letícia estava sem forças. Em alguns trechos, seu pai a punha nos ombros e avançava impulsionado pela dor e pela ira. Uma das lembranças mais aterrorizantes de Letícia era a travessia do Rio Grande à noite, amarrada com uma corda ao peito do pai, enquanto ele se agarrava com as 2 mãos a um pneu
E naquele trajeto, ela perdeu a cruz que brilhava no escuro. Às vezes acordava gritando, com a sensação vívida do medo, do frio, da escuridão, do silêncio, das orações e das correntes poderosas das águas. Os primeiros tempos nos Estados Unidos foram difíceis. Edgar Cordeiro conseguia trabalho aqui e ali, na colheita de frutas, em fábricas de tijolos, carregando sacos. Mas nada durava. Eles se deslocavam muito, viviam agregados a famílias de imigrantes ou de miseráveis cômodos de aluguel, prontos para partir de novo. Mas a menina sempre foi à escola. As únicas vezes que o pai se zangava era quando ela tirava notas ruins. E a única vez que lhe deu uma surra foi quando ela roubou um brilho labial do supermercado. Os templos evangélicos da comunidade latina os ajudavam. Eram igrejas em movimento, como sua congregação composta de imigrantes, muitos sem documentos, que iam de um lado para o outro procurando trabalho. O pai de Letícia encontrou consolo entre pessoas da mesma fé, participava do culto várias vezes por semana e lia dificultosamente a Bíblia em espanhol. Os cultos religiosos eram a única vida social que os dois tinham, onde se sentiam parte de uma comunidade. Não estavam sozinhos. Os fiéis se ajudavam mutuamente, organizavam esportes para crianças, oficinas de costura, bingo para idosos, cafés da manhã aos domingos com rosquinhas e chocolate quente, reuniões de alcoólicos anônimos e muito mais. O pastor os recebia na porta do templo, as pessoas se cumprimentavam, alguns sabiam seus nomes, perguntavam se precisavam de alguma coisa. Letícia lembrava-se dos hinos que eles cantavam com fervor e os sabia de cor. O pastor dizia que Deus quer bem a todos, que não se importa com a cor da pele, mas rejeitava os pecadores. No final do culto, convidava quem tivesse de pedir perdão ou perdoar outras pessoas a ir na frente da igreja. Metade da congregação ia. As pessoas se abraçavam e algumas caíam em transe, vencidos pela emoção. Edgar chorava porque não conseguia perdoar os assassinos da sua família. O pai de Letícia só conseguia os trabalhos mais mal pagos. Não tinha documentos e não falava inglês. Ela traduzia para ele. A escolaridade dele consistia em 2 anos de primário, mas esperava que a filha estudasse para ter uma profissão. Acreditava que, por intervenção de Jesus, ela ia conseguir uma bolsa de estudos. Na época, na maior pobreza, ficaram conhecendo Cruz Torres, um mexicano que estava nos Estados Unidos havia muitos anos. Tinha uma equipe de latinos a seu serviço e trabalhava com construção civil. Cruz sabia usar cimento, tijolos, madeira e pedra. Entendia de encanamento e eletricidade. Conseguia trocar um teto e fazer uma piscina. Ficou com pena de Edgar, aquele homem calado e triste, que perdera tudo e agarrava-se à filha como salva-vidas. Adivinhou que Letícia era a única razão que o pai tinha para continuar vivo. E sob sua proteção, a situação de Cordeiro melhorou. Como sua pequena empresa ficava no norte da Califórnia, convenceu-o a ir para lá e prometeu que não lhe faltaria trabalho. Conseguiu 2 cômodos por uma pechincha em Berkeley, e naquela cidade havia algumas moradias controladas com aluguel fixo, que não podia subir. A casa era uma pocilga no último estado de decrepitude, mas para Edgar e sua filha era um palácio. Em vez de estudar, Letícia fugiu com o primeiro amor antes de terminar a escola secundária. Apesar do trauma, do desenraizamento e da pobreza, era uma garota simpática que entabulava conversas com desconhecidos na rua e sempre estava disposta para festas. Tinha ritmo no sangue. Apaixonou-se com a paixão absoluta dos 16 anos, por um jovem americano loiro e atlético, tão bom para farra quanto ela. E de fato conheceu-o num bar, onde não deveria ter posto os pés, primeiro porque era menor de idade e segundo porque o pai teria uma síncope se viesse a saber. Cordeiro era muito religioso e aplicava ao pé da letra os preceitos morais da sua religião, que condenavam o álcool, a música popular,
dança de qualquer tipo, roupa provocativa e piscinas públicas. Uma menina virgem pode ficar grávida tomando banho de piscina com homens, avisou. Ai, pai, as piscinas têm tanto cloro que nenhum bichinho daquele sobrevive na água, respondeu Letícia, mas não tinha certeza do que dizia. Bem, o namorado era um encanador, por profissão, e alcoólatra por vocação. Conseguiu para Letícia uma certidão de nascimento que lhe dava 2 anos a mais para poderem se casar. Esse ardil foi providencial, porque depois de se separarem, sem a papelada de um divórcio, o casamento nunca foi válido, mas Letícia veio a saber que disso um bom tempo depois, quando sua paciência se acabou. A jovem decepcionou o pai ao deixar a escola e fugir, além de abandonar a religião. Embora você deixe Jesus, ele nunca te deixará, repetia e orava de joelhos pela salvação da filha. Mas religião é questão de fé, que ela não tinha. Fazia perguntas demais, apenas disso, acreditava no poder de São Judas para as causas perdidas e de São Cristóvão, o santo dos viajantes. Carregava sua imagem na bolsa para proteger-se de acidentes. Deixou o culto porque não suportava que o pastor de vez lhe dissesse o que pensar, como viver e até em quem votar. Um deles quis obrigá-la a suportar o encanador, de quem ela apanhava, porque Deus não aceita as mulheres caprichosas e soberbas, que se acham iguais aos homens. Quando a Bíblia é muito clara a respeito, Eva foi criada de uma costela do Adão, portanto, lhe deve submissão. Com os homens, o pastor era mais tolerante. A paixão ardente do casal muito depressa se transformou em agressão. Brigavam por ciúmes, por dinheiro, pela bebedeira, porque ela estava farta de virar hambúrgueres no McDonald's, de viver endividada, enquanto ele gastava o salário na farra. Enfim, qualquer pretexto servia para ele explodir, xingando, gritando e batendo. O encanador tivera uma brevíssima carreira na luta livre, que lhe deixaram o nariz quebrado, várias tatuagens macabras de demônios e dragões e uma tendência irresistível à violência. A relação durou muito pouco, porque ela logo compreendeu que estava vivendo com 2 homens diferentes. Os dois que ela conhecia, um era brincalhão, solícito e generoso, e trabalhava e ganhava bom dinheiro com seu ofício. Mas não economizava, porque estava sempre disposto a comprar coisas supérfluas, a jogar e a fazer empréstimos a amigos. Ela se apaixonou por essa versão de homem, a alma de festa, mas descobriu que dentro ele carregava um monstro agachado que emergia com o álcool, e nele se notava pouco a quantidade da bebida ingerida. Às vezes ele cumpria suas obrigações durante uns dias, mesmo tendo bebido, mas quando se perdia no fundo da garrafa era terrível. Naquele homem, a bebida acendia uma raiva incontrolável. O encanador foi substituído por outro homem, então, com quem ela se casou sem necessidade de certidão falsa. Esse também desapareceu depressa da sua vida. Conheceram-se no restaurante onde ambos trabalhavam. Era um bom sujeito, mas poucos meses depois do casamento envolveu-se com outra mulher. Uma piranha ordinária, como a qualificava a Letícia nas raras ocasiões em que a mencionava. Na realidade, aquele marido lhe deixou tão poucas lembranças que nos anos seguintes ela foi esquecendo até mesmo seu nome. Letícia sabia pouquíssima coisa de El Salvador, apenas que a professora da escolinha rural de El Moçote conseguia lhe ensinar, mas descobriu muito na biblioteca pública. Lá por meio da internet, livros e revistas, tinha visto centenas de imagens, a vegetação tropical, água por toda parte, frutas e flores de 1000 cores. Montanhas e vulcões, o mar azul do Pacífico. Havia estudado um livro de aves como torogós na capa, o pássaro nacional de brilhante plumagem e longa cauda. Por que assassinaram as crianças em El Moçote? Nenhuma fera das montanhas é capaz de cometer essas atrocidades. Os homens que fizeram isso eram iguais às vítimas, gente do povo, gente pobre. Letícia não encontrou nem rastro do seu passado, nenhum vestígio da mãe, 2 irmãos ou da avó. No local onde antes havia uma pequena aldeia, só restavam ossos debaixo da terra.
ou enredados na mata e os restos de algumas choças. Ninguém andava por lá. No ar havia um zumbido de insetos e um sussurro de almas perdidas. Edgar Cordeiro morreu quando Letícia estava com Bill Hunt, seu terceiro marido. Não chegou a conhecer a neta, que ele esperava com grande entusiasmo. Letícia dissera que ele lhe daria o nome de Alicia, como sua mãe. Encontraram-no sentado numa cadeira, com a cabeça descansando sobre a Bíblia aberta na mesa. Não estava doente nem velho. A vida simplesmente se apagou para ele. Num trânsito amável, o pastor disse que ele havia voado para o céu nos braços de Jesus, nosso Senhor. Cruz Torres encarregou-se do funeral, pagou desde o caixão até as flores, e depois levou os enlutados a um restaurante mexicano. Letícia, agarrada à mão do marido com uma barriga de 7 meses e o rosto inchado de tanto chorar, também compareceu para não ofender a cruz. Agora que Dom Edgar se foi, lembre-se que sou o seu padrinho, Letícia. Você sempre pode recorrer a mim se precisar de alguma coisa. Muito obrigado, Dom Cruz. Mas ela é minha mulher e cabe a mim cuidar dela, interveio Bill Hunt, respeitosamente. É verdade, mas nunca se sabe o que pode acontecer, então espero que estejamos sempre em contato. Bill Hunt descendia de pioneiros que cruzaram a pé o continente norte-americano em 1849 com a ambição de enriquecer com ouro. Os seus tataravós tiveram uma vida de penúrias, perseguindo a fortuna arisca, sem nunca alcançá-la. Alguns de seus descendentes viveram breves períodos de prosperidade, mas o karma daquela família consistia em muito esforço e pouca recompensa. Bill, orgulhoso de sua linhagem, dedicara-se a estudar a febre do ouro em São Francisco e até coligira cartas e documentos dos seus antepassados. Aquela curiosidade pela história lhe valera um emprego no Museu de Oakland, onde ganhava um salário modesto, mas suficiente para manter a mulher com decência. Letícia foi informada por um policial... Só um minuto. No entanto, nunca se sabe o que pode acontecer, disse Cruz, naquele dia do enterro. Fazia várias semanas que Bill tinha uma dor de cabeça forte, controlada com punhados de analgésicos. Andava com a vista embaçada e pescoço tenso. Mas foi adiando a consulta ao médico com a esperança de que os sintomas desaparecessem com o tempo, como costuma acontecer com quase todos os maus-estares. Naquela tarde, na hora de fechar o museu, quando verificava se tudo estava em ordem, passar o turno aos guardas da noite, um aneurisma traiçoeiro rompeu-se em seu cérebro, uma onda de dor o cegou e ele caiu ao chão, onde foi encontrado 2 horas depois. Letícia foi informada por um policial que veio ali e lhe pediu que lhe acompanhasse para identificar o cadáver. Foi como se um abismo se abrisse sob seus pés. Entrou banhada em lágrimas com a filha no colo, na sala gelada onde haviam posto seu marido. No começo, a jovem viúva manteve-se trancada no pequeno apartamento onde vivera com o marido, agarrada à filha, sem ânimo para sair, desesperada. Bill era solícito e ela era amistosa, alegre, sempre disposta a doar. Chegara o momento de receber, mas no transcurso das semanas seguintes, os amigos e vizinhos voltaram a cuidar da própria vida e ela sentiu o peso tremendo da solidão. Naquele ano de 2000, Letícia tinha 27 anos, uma filha de 18 meses e a vida em frangalhos. Então Cruz Torres reapareceu, como que enviado do céu, e ao vê-la desamparada, triste e pobre, passou-lhe uma pensão e alegou para ela um aposento decente, onde viveria durante 1 ano, até poder se valer sozinha. Estava reformando uma casa antiga nas colinas de Berkeley, contrato de longo prazo, porque implicava muito trabalho. Apresentou Letícia à dona da casa, que precisava de alguém que a ajudasse na limpeza e em outras tarefas domésticas. A mulher a contratou sem pestanejar, sem fazer perguntas. Bastou-lhe a recomendação de Cruz.